Boa tarde. Som. Ei, só esperar o pessoal ali ligar o microfone. Avisa na cabine. Som. Boa tarde. Ainda não foi, não. Som. Ei. Som. Pronto. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à palestra O que esperar do Brasil para além de 2026 e que lições positivas e negativas podemos destacar desde a redemocratização. Este é um convite à reflexão sobre os rumos do país, à luz de sua trajetória recente e dos desafios que se desenham no horizonte. Para essa conversa, contamos com dois nomes de referência no pensamento econômico brasileiro, Zeina Latif e Fábio Jambiage, economistas com ampla experiência em políticas públicas, análise de conjuntura e planejamento de longo prazo. A mediação será feita por Cris Smith, economista com atuação destacada nas áreas de estratégia e desenvolvimento, que nos guiará nesse diálogo sobre passado, presente e futuro do Brasil. Que seja um encontro de escuta, análise e perspectiva. Recebamos nossos convidados com uma salva de palmas, por favor. Gente, eu estou com esses livros todos e a culpa é do Fábio, porque tem 44 livros que eu deveria estar trazendo aqui hoje. Bom, primeiramente, boa tarde a todos vocês. É uma honra estar aqui, porque feira de livro, né, de literatura, em geral, as pessoas não curtem tanto economia. Então, a gente quer que vocês participem conosco. Então, a gente vai deixar ao final para fazermos perguntas. Quero que vocês interajam com a gente. Se tiver algo que não entendeu, levanta a mão, pode levantar. Fábio está aqui, Zeina está aqui, e eles são professores, estamos acostumados com o debate, com um bom debate. Então, aqui eu tenho do meu lado direito, Zeina Latif, que é uma renomada economista brasileira, doutora pela USP. Então, temos USP, UFRJ e Fundação Getúlio Vargas, 3 centros distintos, para vocês verem que aqui o que a gente vai falar é muito mais de técnica e muito, quer dizer, sem ter a questão ideológica por trás. Com uma vasta experiência no meio acadêmico e no setor privado, e o melhor, né, gente, é minha amiga. Ao transitar entre as áreas da história brasileira, da política contemporânea e da cultura brasileira, Zeina, ao escrever esse livro aqui, ó, vou mostrar para vocês, pega aqui, por favor. Nós, do Brasil, nossa herança e nossas escolhas, tem como tese que nossas raízes históricas são também as causas dos nossos problemas atuais, que limitam nossa produtividade, que é o nosso grande problema no Brasil, porque é um grande limitador do nosso crescimento econômico. Nesse sentido, o livro propõe que o passado colonial, a longa escravidão, os períodos monárquicos e os golpes de Estado colaboraram com a construção de instituições frágeis, limitadoras dessa produtividade, desse crescimento econômico brasileiro. Ela aponta também outros 2 pontos como limitadores do crescimento, que seriam a negligência histórica com a baixa qualidade da educação
e a gente vê isso apesar de termos melhorado ao longo do tempo, né, temos universalizado a educação, ainda assim temos problemas de qualidade, tanto é que os nossos exames internacionais, nós temos pontuações muito baixas. Então, uma grande preocupação de todos nós economistas, seja ele de que matiz ele seja, nós estamos preocupados com a educação no Brasil. A educação é fundamental para que a gente possa ter maior produtividade e maior crescimento econômico. Em resumo, o livro é uma obra que oferece subsídios valiosos para a compreensão dos desafios que o país enfrenta. Sua leitura estimula a reflexão sobre a necessidade de reformas institucionais, estruturantes e de promoção da cultura que valorize principalmente a educação e o fortalecimento das instituições democráticas. Temas essenciais para fomentar o crescimento e o desenvolvimento econômico. Então, nesse contexto aqui, dentro dessa perspectiva, Zeina, de erros e acertos de políticas econômicas, né? Vamos trazer uma conjuntura que eu sei que está saindo nas manchetes de todos os jornais, que é essa controvérsia dessa política econômica que o Trump está colocando aí. E a gente sabe que o Trump agora, segundo os jornais, ele está agora brigando fortemente com a China. E, gente, o PIB mundial, só para vocês terem uma ordem de grandeza, ele está aproximadamente em 110 trilhões de dólares. Quase 50% está na mão da China e dos Estados Unidos. 30%, 29% e pouco, está na mão dos Estados Unidos e uns 18% está na mão da China. Então, são dois grandes players, e é por isso que o mundo olha com muita atenção e cautela, porque isso vai ter reflexos na economia mundial. Então, com isso, Zeina, como é que você está vendo a conjuntura e quais são suas expectativas para essas variáveis, né, que a gente tem, os juros, câmbio, inflação, tanto no mundo quanto no Brasil? Vamos lá. Bom, prazer estar com vocês. Pode fazer qualquer pergunta, menos qual vai ser a taxa de câmbio no final do mês, do ano, do século, daqui 2 horas, né? Mas, enfim, é uma alegria estar aqui, ver o interesse das pessoas por economia. Acho que o economista tem uma função social, né? Tem várias, mas uma é ajudar as pessoas a entender economia, para cuidar da sua vida e para exercer cidadania. Olha, deixa eu falar rapidamente, então. Hoje o grande tema, obviamente, as políticas do Trump e uma política de isolacionismo e de um desmonte da atual ordem do comércio mundial para fechar a economia norte-americana. Então, não é frear a globalização, é realmente quebrar, quer dizer, mudar totalmente esse paradigma. Vejam, na nossa vida pessoal, a gente tem déficits comerciais com outros profissionais, com outros setores. Na prática, a gente faz aquilo que os economistas chamam de explorar as nossas vantagens competitivas. A gente faz isso na nossa vida. A gente contrata o serviço do médico, a gente vai no restaurante, às vezes coisa que a gente sabe fazer. Mas eu prefiro ir ao cabeleireiro do que perder tempo com isso, prefiro usar esse tempo para descansar ou para fazer alguma outra tarefa. Então, essa intuição ela é importante, quer dizer, ninguém vai ser bom em tudo. É bom ter o comércio, é bom ter a troca. Isso vale para os países também, para explorarem os seus talentos e explorarem o que os economistas chamam de ganhos de escala, porque tem atividades que, se você faz só um pouquinho, a produtividade sua vai ser baixa, o rendimento vai ser baixo. Se você fala, bom, vou parar meu tempo para fazer comida, fazer para uma quantidade maior, para o mesmo tempo você vai fazer para mais pessoas, você vai ser mais eficiente do que fazer para você sozinho. Então, perder essa possibilidade de cada país explorar aquilo que é bom, que tem a vantagem relativa em relação aos demais, e aproveitar esses ganhos de escala, de estar podendo diluir custos fixos e aumentar a eficiência, quer dizer, jogar isso fora é algo que vai prejudicar a própria economia norte-americana, não é só o mundo.
Então, é um desenho em que os Estados Unidos tendem a ter perda de produtividade, vai sacrificar crescimento e não vai trazer os ganhos que o Trump promete. Então, ele está indo numa ideia intuitiva, gente, mas que intuição, a economia não é intuição, a economia tem ciência ali, tem pesquisa acumulada mostrando que essa visão dele já deu errado nos Estados Unidos, enfim, é um retrocesso. Achar que ele vai reindustrializar o país, porque ele vai penalizar um país que exporta muito para ele, achar que isso vai forçar a produção interna, claro que não. A gente tem nessa história do mundo, de cada país explorar as suas vantagens, tem como que uma divisão aqui, né, de tarefas no mundo, que é de trabalho. Quer dizer, os países mais ricos, naturalmente, têm maior sofisticação tecnológica, né? Então, por exemplo, os Estados Unidos é grande exportador de serviços sofisticados. A manufatura tradicional, hoje, fazendo nos Estados Unidos, já seria ineficiente, agora, com essas tarifas, vai ser ineficiente e caro. Nem tem mais mão de obra para isso lá, né? Aliás, é um país que está em pleno emprego, não é que tem uma taxa de desemprego enorme. Daí você fala, bom, mas teve essa tal globalização, que, acreditem, foi bom para o mundo a globalização. Aliás, a gente viu isso no Brasil. Na hora que a China abre a sua economia para o comércio, e o Brasil, por uma série de razões, conseguiu, principalmente no caso aqui, né, na produção de commodities, a gente conseguiu se inserir nessas cadeias de comércio, quer dizer, foi bom para todo mundo. Aquele fenômeno da nova classe média que a gente viu teve a ver com aquela globalização, né? Então, para o mundo, você teve uma melhora muito grande de aumentar crescimento com mais eficiência e crescimento e melhora a distribuição de renda. Agora, não quer dizer que ninguém ficou para trás. Claro, aquele trabalhador de uma atividade manufatureira nos Estados Unidos, ele perdeu emprego para alguém na Ásia? Perdeu, né? Mas, vejam, o efeito líquido foi um efeito muito positivo para a própria economia norte-americana. Então, o argumento de que os Estados Unidos foram perdedores, isso não é verdade, né? Eles puderam avançar em outras áreas e, obviamente, ter crescimento elevado. E se tem problema de pessoas que ficaram para trás, né? E que não é só... As pessoas falam da globalização, mas esquecem daquela crise global de 2008, 2009, que foi o epicentro nos Estados Unidos, que muita gente ficou com raiva, mas aquilo lá não tinha nada a ver com globalização. Aquilo ali foi uma crise financeira, que exportou crise para o mundo inteiro, né? Também se esquece de falar isso. Agora, não pode deixar ninguém para trás, mas aí não é esse instrumento de fechar a economia. Você tem que fazer políticas como a gente faz, se faz transferência de renda, você faz políticas públicas para ajudar as pessoas a irem para outras áreas do país, para outras profissões. É outra política pública, não deixar ninguém para trás em função de um emprego perdido, porque lá no início dos anos 2000 a China entrou na OMC. Vejam que já faz tempo, hein? Então, assim, é uma política equivocada, não vai trazer os frutos esperados, vai gerar decepção. O que está acontecendo agora são dois fatores. Um é que o estilo do Trump, muito ruidoso, quer dizer, como se não bastasse a política econômica dele ser equivocada, o estilo dele piora ainda mais, porque num dia pode ter várias coisas. Gente, o sujeito tomou posse outro dia, parece que ele já está há anos ali de tanta confusão que já foi feita. Essa mudança rápida, parece biruta de aeroporto, é até pior, gera uma incerteza muito grande. Quem que vai investir? Ainda mais para uma medida que é de um presidente que a gente sabe que não vai continuar lá na frente. Então, gerou muita incerteza, os Estados Unidos deixou de ser um parceiro confiável, e isso é grave, né, porque isso faz mexer as placas tectônicas da geopolítica. Não é que, da noite para o dia, os Estados Unidos vai perder relevância, não é isso, mas são placas tectônicas que vão se mexendo. Então, muitas incertezas. O que tem, que eu vejo de positivo em tudo isso, é que o fato de ter o mercado financeiro sentindo, né, as bolsas caindo, a confiança do consumidor caindo, a confiança do empresário caindo, isso ajuda a chacoalhar. Você fala, pô, mas você está celebrando que está acontecendo tudo isso de ruim? Isso é um termômetro importante.
Seria muito preocupante se tudo isso estivesse acontecendo e tivesse mercado financeiro anestesiado e, obviamente, a sociedade anestesiada. Então, os freios e contrapesos da democracia precisam funcionar, mas isso parte, obviamente, desses agentes econômicos que reagem. Vamos ver o que vai dar dessa história, mas não há dúvida que pode ter consequências muito severas a depender do desfecho disso. A discussão entre os economistas vai ter recessão no mundo, não vai, ou nos Estados Unidos, qual o tamanho? Muitos falam assim, vai ter recessão, a gente só não sabe o tamanho. E, obviamente, as repercussões no mundo. Vou falar rapidamente do Brasil, já estou falando muito, senão fica... Bom, o Brasil é uma economia muito fechada. A gente impõe muitas barreiras ao comércio, tanto tarifas como regras do jogo, né, barreiras não tarifárias. É das economias mais fechadas do mundo. Isso, numa perspectiva de longo prazo, não é bom. Gente, concorrência é uma coisa muito chata, mas ainda é a melhor forma da gente sair da zona de conforto e buscar excelência, produtividade e investimento. O Brasil é uma economia muito fechada. Vídeo agro, né, Zena? Oi? Vídeo agro. Vídeo agro que está exposto à concorrência e precisou trazer para o seu DNA a inovação e o investimento. Bom, então, tem consequências de longo prazo a economia ser muito fechada, mas, neste momento, nos ajuda. Neste momento, nos ajuda, porque a gente sofre menos essas questões de guerra tarifária. E, como o Brasil tem uma relação deficitária com os Estados Unidos, ou seja, a gente exporta mais do que... a gente importa mais do que exporta, a gente é irrelevante para os Estados Unidos, exceto um setor ou outro, que é o caso do aço. Mas, de uma forma geral, a gente não é relevante. E, como existe essa retaliação da China, então, os Estados Unidos impôs tarifas, a China está retaliando, isso significa importar ainda menos produtos, principalmente do agro, dos Estados Unidos. Então, existe uma possibilidade da gente aumentar exportações do agro ou até da indústria de transformação, de uma forma geral, petróleo, enfim. É possível que a gente sofra com a entrada de outros produtos estrangeiros, principalmente da indústria? Sim, é possível. Mas, hoje, não dá para a gente dizer, até porque o quadro está muito incerto, a gente não pode dizer que o Brasil é um país perdedor, um grande... Não, em termos relativos, a gente está bem. E, verdade seja dita, a nossa diplomacia tem sido muito cautelosa. Né? A gente tem uma cautela aqui. E, finalmente, o fato da gente estar com a taxa de câmbio elevada, isso também ajuda. As commodities estão em preços sustentáveis, né, de boa sustentação, convertidas em real, ou seja, olhando a taxa de câmbio, o setor nosso exportador tem rentabilidade elevada e consegue ter também algum poder de barganha nessa história toda. Não é que está cortando na carne na hora que aumenta a tarifa contra o Brasil, que foi 10%, que está no limite inferior das tarifas. Então, tudo isso para dizer que tem efeitos setoriais, tem. O tamanho, o setor mais sensível é o do aço. O resto não tem um peso grande na produção interna. Por exemplo, o etanol. O etanol. O que a gente exporta para os Estados Unidos é 1% da produção nossa. Então, tem muitos fatores que limitam o impacto no Brasil, e, em termos relativos, o Brasil está bem posicionado. Eu não acredito, a não ser que a gente tenha quadros extremos lá fora, eu não acho que a gente vai ver grandes revisões de crescimento da economia e tal. Claro, a economia desacelera esse ano, vou falar rapidamente, porque acho que a minha intenção aqui foi mais explorar um pouco essa questão do Trump. Só um ponto. Vai preocupar se essa guerra comercial impactar muito a China. Mas eu acho que a China, que é um país que olha a longo prazo, eu acho que eles têm salvaguardas, acho que eles têm como atenuar esse efeito. Mas, enfim, tudo isso para dizer para vocês que, é claro, se a China ficar muito machucada, o Brasil é impactado. Mas a desaceleração que a gente tem do PIB é muito mais associado à alta dos juros que foi necessária do Banco Central. Eu acho excessiva, mas que foi necessária, porque é uma inflação que está acima da meta. Enfim, é muito mais efeito de juros elevados do que uma maior preocupação direta do efeito da crise lá fora.
Mas, vírgula, né? Vamos ter que aguardar os desdobramentos, porque esse ambiente está muito, tá areia movediça, né? Está muito incerto ainda. Vou só acrescentar alguns pontos aqui que eu acho importantes, né? E depois vou passar a bola para o Fábio. Mas uma economia protegida como a nossa, e como o Trump está tentando colocar essa economia, essa proteção na economia, porque ele entende que assim ele vai reindustrializar uma indústria que ele, na cabeça dele, é lá de 1950, né, que é a indústria dos carros, a indústria dos bens, né, e a gente já está numa indústria de serviços há bastante tempo. Então, isso vai dar uma reorganização nesse comércio internacional. E essa incerteza que ele está gerando, por que a gente fala em recessão? Porque, obviamente, imagina vocês, empresários, quando você está diante de uma grande incerteza, a primeira coisa que você faz é frear o nível de investimentos. Quando você freia o nível de investimentos, você freia a capacidade de crescimento de um país. Então, você imagina o mundo inteiro, né? E agora mesmo, todos os empresários que estão nos Estados Unidos, inclusive o Musk, está fazendo críticas já a pessoas do próprio governo Trump, por conta dessa política que ele está... Inclusive, ele falou nas redes sociais que é uma política burra. Então, é dentro desse contexto que a gente está. Só para a gente se lembrar, quem não se lembra aqui do computador Cobra ou do carro Gurgel que tentamos fazer aqui, né? Então, assim, é bom abrir a economia, é bom a gente ter opções, é bom a gente poder importar, não é ruim. E algo que eu quero depois que o Fábio explore um pouco, porque eu acho que é um ponto que o público aqui poderia se beneficiar em saber, Fábio, é que déficit na balança comercial, ele não é algo ruim, como o Trump, ele entende que é. Parece que é uma cabeça de empresário entendendo que déficit comercial é algo ruim. Não necessariamente ele é ruim. Então, com isso, deixa eu, antes de passar a bola para o Fábio, fazer uma apresentação aqui do meu amigo, que também é um renomado economista, assim como o Zena, mestre pela UFRJ, com uma vastíssima experiência no meio acadêmico, tem mais de 44 livros, que tem livros dele, só dele, ele com coautor, ele organizando com outros co-organizadores também. Tem uma vasta experiência também no setor público e também... o que é de melhor, que também é meu amigo. Então, estamos aqui entre amigos, literalmente. E o último livro dele é um livro, gente, que todo mundo tem que comprar, que assim, ele tem, de novo, 44 livros. Esses que estão aqui, que inclusive, um deles tem uma coautoria comigo, que eu sou muito honrada de estar escrevendo com ele, mas esse último aqui, que é A Vingança de Tocqueville, foi o último que ele lançou agora em 2025, que é A Vingança de Tocqueville, a importância do bom debate. E esse livro do Fábio, assim como a Zena, e ainda que de um prisma um pouco diferente, Zena, que ele traz no livro, ele registra a nossa história socioeconômica, em uma visão também, como o Zena faz, multidisciplinar, né, que você pega algumas disciplinas, não é só na economia, você faz uma análise também, no caso do Fábio, muito bem feita de economia política, ali, de política. E, nesse caso, ele pegou a história desde a metade do século XX até as primeiras décadas do que a gente está aqui, do nosso século. O Jean Piaget sugere que as preocupações de Tocqueville, né, lembrando que Tocqueville é 200 anos atrás, né, sobre a democracia americana, elas estão extremamente atuais, especialmente em um contexto marcado por polarização política, que é o que a gente está vendo, não só aqui nos Estados Unidos também, a gente tem essa polarização política, crises institucionais, estamos também vendo o judiciário, o executivo, o legislativo, e desafios às liberdades individuais. Ele alerta para a fragilidade, de novo, das instituições democráticas, que é algo que também Zena coloca dentro do livro dele, Fábio, dentre os vários livros dele, nesse também ele fala sobre isso, e para os efeitos corrosivos que práticas autoritárias e políticas de curto prazo podem exercer sobre a qualidade do debate público e do funcionamento estatal. E repara, gente, nós somos uma sociedade extremamente desigual no Brasil. Para vocês terem uma ideia, a renda média do Brasil está em torno de R$3.000. Então, nós somos uma sociedade em que o Estado ele precisa endereçar questões de oportunidade. Então, não adianta eu falar, não, é só meritocracia.
não é meritocracia somente enquanto você vê uma pessoa que nasce numa situação de vulnerabilidade completa, você não pode comparar com alguém que nasce em um lugar que pode se alimentar 3 vezes ao dia, que tem direito a ir a uma escola, que tem direito a ir a várias coisas que essa criança ela acaba não tendo o direito. Então, o Estado, dentro de uma sociedade como essa, ele é muito importante. E a gente está vendo que, infelizmente, o nosso dinheiro público, que ele é elevado, a nossa arrecadação, talvez não esteja indo para lugares tão adequados. Além disso, são levantadas questões no livro sobre a responsabilidade dos cidadãos e das elites políticas na manutenção dos valores democráticos, além de dar um alerta sobre os perigos de abrir mão das conquistas históricas em nome de intervenções imediatistas. Então, A Vingança de Tocqueville é um retorno dessas crises previstas por esse pensador há 200 anos atrás, que se manifestam na forma de populismo, na polarização extrema, na deteriorização do debate público. Então, Jean Piaget defende que a gente deva olhar mais para as instituições, para a gente entender que instituições fortes, elas são importantes, inclusive, para a proteção dessa democracia. E, além disso, eu acho que o livro também, de certa forma, ele traz aí uma conexão com a nossa economia, em que ele traz políticas econômicas de erros e acertos. Então, nós tivemos ali, na década de 90, nós plantamos muito, Fábio? O Plano Real, nós tivemos ali a Lei da Responsabilidade Fiscal, a nova Lei da Concorrência, a gente teve diversos marcos, as privatizações, o Fundeb, o SUS, o SUAS. Então, tudo isso foram políticas corretas, mas a gente nem sempre valoriza as políticas boas, a educação da cidade de Sobral. Quanto tempo levou para os outros municípios aderirem o que fez Sobral no Ceará? Ou seja, ainda que tenhamos uma vasta agenda a seguir de reformas estruturantes, que eu queria que também a gente mencionasse aqui hoje, a gente não deixasse passar isso, aqui como a reforma no RH, como a reforma orçamentária, para desengessar o nosso orçamento, algumas já foram feitas. A trabalhista foi feita uma da Previdência, que talvez tenhamos que fazer outra. Então, essa agenda institucional, que a gente tem bons exemplos, como, por exemplo, a Embrapa. A Embrapa é um bom exemplo de uma instituição boa, que fez muito bem ao país. O Banco Central do Brasil também é uma instituição boa, mas nós hoje temos muitos problemas com as agências reguladoras, politizadas, com baixo efeito no bem-estar de nós, cidadãos. Então, tudo isso aqui para dizer, e também queria que você mencionasse, Fábio, não só a questão do déficit comercial, para explicar para as pessoas que isso não é um mal em si mesmo, mas que não há responsabilidade social sem responsabilidade fiscal. Isso é muito importante. E depois, numa outra rodada, eu quero que a gente veja as questões desse prisma fiscal que a gente está vivendo. Então, Fábio, no jornal há pouco tempo, o economista Raul Veloso, que é um amigo nosso, ele disse o seguinte: a Previdência tira dinheiro da infraestrutura. E essa frase, nem sempre, quem não é economista consegue entender isso bem. Então, eu queria que você contextualizasse essa frase do Veloso para o nosso panorama político, trazendo aí nessa perspectiva fiscal. Por que ele colocou essa frase e como é que você responderia isso para o público aqui? Obrigado, Cris, pelas palavras generosas e obrigado principalmente a vocês por estarem presentes. Eu vou aproveitar o pretexto do livro para falar rapidamente sobre ele, mas usar ele como pretexto para não abordar apenas as questões que você levantou, e sim ter uma visão um pouco mais panorâmica de como chegamos até aqui e depois tratar um pouco do presente e do futuro. Esse livro é resultado de uma aula naquele contexto dramático da pandemia, todo mundo trancado em casa, mas as atividades acadêmicas a nível universitário continuando. Um amigo meu me ligou para dar uma aula inaugural online do curso que ele estava gerenciando. Eu falei, tudo bem, só vou te pedir uma coisa, que já estou meio cansado de dar
palestras discutindo se a taxa de juros tem que ser isso, 0,5% a mais, 0,5% a menos. Isso é muito chato. Então, deixa eu dar uma visão assim, um pouco mais histórica. E aí, o que era para demorar 40 minutos, como naquela época todo mundo trancado em casa, o tempo tinha outra dimensão, acabou sendo uma aula de 2 horas. Eu comecei lá do Getúlio e cheguei na discussão da taxa de juros do momento. E aí depois ele me ligou e disse, ô Fábio, por que você não transforma essa aula num livro sobre os últimos 40 anos de economia brasileira? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e 2 anos depois acabou nascendo esse livro, que tem uma preocupação grande com o tema da linguagem. Eu me dedico a temas de política fiscal e temas de previdência social, macroeconomia em geral, há muitos anos. Eu me formei em 1983, e no começo com uma visão muito tecnicista e tecnocrática. Naturalmente, eu tinha muita dificuldade de vender o peixe, não é? Sobre questões que são controversas, a ponto de... Você estava falando essa frase do Raul Veloso. Anos atrás, um saudoso nosso amigo já falecido, conhecido pelo seu senso de humor, o Regis Monelli, eu fui dar uma palestra sobre previdência, apontando para os riscos fiscais relacionados com o envelhecimento, do fato de que a longevidade está aumentando. E ele, que era um sacana e me conhecia há 30 anos, me disse no final, o Fábio, gostei muito da tua palestra, mas eu, se fosse você, eu tentaria me esforçar um pouco mais para esclarecer para as pessoas que viver mais é bom. É porque, às vezes, eu escuto você e fico na dúvida, sabe? Esse era o Regis. Tá? Eu digo, não, preciso realmente mudar a embocadura do discurso, porque estou passando uma visão um pouco desagradável, não é? Então, esse é um livro que tem uma preocupação muito grande com a linguagem e com uma tentativa de convencer o leitor e o público em geral, com a vantagem de poder olhar as coisas com um olhar um pouco mais desapaixonado, no sentido de, quer dizer, tentando fugir um pouco a essas paixões da polarização maluca que o país e o mundo não estão vivenciando nos últimos tempos, com a vantagem de, pela minha experiência de vida, ter tido um pouco essa possibilidade. Eu sou filho de argentinos, nascido aqui no Brasil, quando meus pais vieram. Vieram passar 2 anos, em 1962, eu nasci no meio, depois fui criado na Argentina e depois acabei morando, na minha vida, em 4 países. Então, isso me dá um pouco a possibilidade de jogar como local e como visitante ao mesmo tempo em mais de um país. Eu me sinto de casa e, ao mesmo tempo, tenho um olhar um pouco estrangeiro. Sobre o Brasil, a mesma coisa sobre a Argentina. E isso me permite, no caso específico de Brasil e Argentina, ter uma visão comparativa que me faz, ao mesmo tempo, perceber, acho que talvez um pouco melhor do que a média das pessoas, tanto as nossas vantagens como as nossas virtudes. E no debate eleitoral de 2018, o Paulo Guedes, já engajado na campanha do Bolsonaro, depois vitoriosa, ele sempre enfatizava muito a ideia de que o Brasil teria fracassado com o conjunto de 40 anos anteriores de políticas, etc. E eu, nas minhas palestras, desde então, nos últimos 6, 7 anos, tenho enfatizado muito uma distinção. Muitos de vocês são do mundo das letras, então apreciam questões semânticas, e me parece particularmente importante que a distinção entre o sentido da palavra frustração e o sentido da palavra fracasso. Como eu falei, eu nasci em 62, então eu tinha 22 anos em 1984, estive na famosa passeata da Candelária pedindo direta já, etc., etc. Então, para a minha geração,
aqui a Zeina e a Cris são mais jovens, não viveram exatamente esse período, né? Mas é difícil. Eu tenho 62. No momento atual da nossa vida, não dizer que, inevitavelmente, quando a gente chega num momento da vida em que se faz um balanço da própria vida, que se mistura com o balanço do que a gente viu do país, o sentimento de frustração, porque quando olho para o Brasil de hoje, pensando no que o Brasil poderia ser quando eu tinha 22 anos, não é? O sentimento de frustração é mais ou menos inevitável por razões óbvias. Mas eu não qualificaria essa nossa experiência como fracasso, entre outras coisas, pela comparação com a Argentina. A Argentina, sem dúvida nenhuma, fracassou por qualquer ótica nesse período que a gente quiser analisar. Ao passo que o Brasil fez algumas mudanças importantes, e eu destacaria 3, mas antes de falar sobre elas, eu quero mencionar um número para que vocês tenham uma noção do que isso significa concretamente, que eu não estou falando de coisas abstratas. Eu vou citar 2 números associados a 2 comparações temporais, tá? Uma, 84-2010, e outra, 94-2010. 2010, porque foi a partir de 2010 que os nossos problemas mais sérios ou começaram ou se agravaram, e esses pontos iniciais por razões óbvias. 1984, final do governo militar, e 1994, ano do Plano Real, que na historiografia econômica brasileira, obviamente, estabelece um antes e um depois da estabilização. Se a gente começa a contar essa história a partir de 85, entre 84 e 2010, nós tivemos um crescimento médio da renda per capita do país de 1,6% ao ano. Se a gente começa a contar 10 anos depois, em 1994, no período de 16 anos até 2010, esse crescimento médio foi de 1,9% ao ano, arredondando 2%. Vejam só, os estudos sobre mercado de trabalho, aqui eu não trouxe nenhum slide, mas vocês podem imaginar um gráfico da curva evolutiva de uma pessoa ao longo da carreira, né? Então, o sujeito que começa com 18, 20 anos, entra no mercado de trabalho, obviamente, ele tem baixas pretensões, acabou de sair ou da faculdade, ou seja lá onde for, e então começa com um salário baixo, e, obviamente, o salário vai avançando ao longo do tempo. É natural que uma pessoa de 50 anos ganhe bem mais do que um garoto, uma garota de 18, 19 anos. Tá? Então, se a gente pegar numa determinada fotografia, os estudos no mercado de trabalho indicam que esse crescimento ao longo da vida é resultado do amadurecimento das pessoas entre idades diferentes e da ordem de 2% ao ano, numa visão estática. Vou pegar o cara aos 50 anos, vou pegar a situação das pessoas que têm 20 anos, e essa diferença salarial é da ordem de um crescimento de 2% ao ano na fotografia. Agora, além da fotografia, tem o filme. O filme é o filme do país. Um país que faz progressos, a renda per capita aumenta, então a pessoa que tem 50 anos hoje vai ganhar mais do que a pessoa que tinha 50 anos atrás, e assim sucessivamente. Bom, se a gente pegar aquela referência da comparação entre 94 e 2010, de 1,9% do crescimento de todo mundo, e somar com o crescimento resultante do avanço da idade, isso dá 3,94% ao ano. Alguém pode dizer, bom, isso não é muito em um ano, mas em 40 anos é coisa para burro. Tá? Por que 40 anos? Porque é a diferença de tempo, grosso modo, que separa o ser humano entre o momento em que ingressa no mercado de trabalho e o momento em que vai sair do mercado de trabalho, em torno de 4 décadas depois. Vejam o que isso significa concretamente. Vamos imaginar um sujeito que começa a trabalhar com um salário de R$2.000. Salário mínimo em torno de R$1.500, salário
de R$2.000, um pouco mais do que um salário mínimo, é uma situação bastante comum no mercado de trabalho. Tá? E vamos supor que esse sujeito viva num país hipotético que repita essa trajetória do Brasil entre 94 e 2010. E vamos supor que ele case com uma pessoa da idade dele que tenha tido mais ou menos as mesmas características. Bom, notem bem, senhores, isso significa que uma família unipessoal, composta inicialmente por um cara que ganha R$2.000 e que depois se junta com uma pessoa, soma renda, 40 anos depois, este grupo familiar, composto de duas pessoas, vai ter uma renda familiar de R$19.000. Maravilhas da matemática financeira e do juro composto. Os 4% sobre uma renda que vai aumentando significa cada vez mais em termos de valores. O nome disto é progresso. O Brasil fez progressos muito importantes entre 1984 e 2010. Né? Sem ferir suscetibilidades, não é? Porque, obviamente, as opiniões, todos sabemos, se dividem, mas eu diria, e podemos concordar todos, que na década de 2010, a expressão que eu uso é que o Brasil se desencontrou de si mesmo. Tá? Foi uma época muito traumática para o país que a gente tem que deixar atrás e procurar os elementos em comum que permitiram que o Brasil se desenvolvesse, talvez não tanto quanto a gente teria gostado, talvez não tanto quanto outros países quiseram melhor, talvez não tanto quanto o Brasil poderia ter crescido com outra combinação de políticas, mas eram poucas as pessoas, e estatisticamente isso não é relevante, que em 2010 podiam dizer eu estou pior do que em 1994. De um modo geral, esse progresso foi massivo. E neste período, eu diria que o Brasil conseguiu, como sociedade, como um todo, 3 avanços que a mim me parecem fundamentais. Tá? O primeiro é o da redemocratização em si. E aí também, nesse sentido, a minha experiência pessoal, acho que um ativo. Eu entendo que, com todas essas frustrações, os problemas do país nos últimos tempos, talvez para alguns jovens que se acostumaram desde o começo a viver assim, a democracia possa não ser tão importante, mas eu vivi com a minha família o inferno da Argentina dos anos 70, aquela violência política absurda, os 10.000 desaparecidos, etc. Então, democracia, para mim, um pouco para a minha geração, é tão importante como o ar que a gente respira. Sem dúvida nenhuma, esse foi o grande avanço da sociedade brasileira nos primeiros 10 anos depois de 1984. O segundo avanço, historicamente associado ao governo Fernando Henrique, mas com méritos compartilhados também por quem veio depois, foi, obviamente, a estabilização, porque também sou da geração que viveu a hiperinflação. Para vocês terem ideia, principalmente os mais jovens, na hiperinflação, nós tínhamos como inflação diária o que hoje é a meta de inflação anual, 3% ao ano. Ainda não estamos lá, estamos com uma inflação um pouco maior, 5%, etc., mas podemos chegar lá daqui a alguns anos, e a inflação que a gente pretende ter algum dia de 3% ao ano é a inflação que a gente tinha por dia útil, no mês de 21 dias úteis, que dá 80 e tantos % ao mês, que foi a inflação marca da hiperinflação do final do governo Sarney. Então, ter deixado isso para trás é um benefício enorme. Tá? E o último foi o dos avanços sociais, associados também cronológica e politicamente ao governo Lula, a primeira década de 2010, tá? Que, sem tirar os méritos das políticas implementadas naquela época, também são esforços compartilhados, porque nem é totalmente correto associar ao governo Fernando Henrique única e exclusivamente à estabilização, primeiro porque a inflação no final do governo foi 13%, uma inflação ainda muito elevada, segundo porque não é correto supor que o governo Fernando Henrique não teve preocupações sociais, os avanços sociais ocorreram também naquele período, e não é correto supor que o governo Lula só se preocupou
com as políticas sociais e descuidou a estabilização, porque, afinal de contas, a inflação se manteve muito bem, obrigado, na faixa aí em torno de 4,5% naqueles anos. Tá? Mas, além desses avanços sociais, e, novamente, com esse olhar de estrangeiro, eu acho que o Brasil, como sociedade, tá, fez um avanço civilizatório fundamental, talvez pouco reconhecido nesse período. Eu voltei ao Brasil, eu saí do Brasil com menos de um ano, voltei ao Brasil com 14, com aquele o Brasil de 1976 que eu conheci. Quando a minha família teve que sair da Argentina, nós inicialmente tivemos que sair às pressas, né, pela situação de lá. Inicialmente fomos morar em Recife. Que hoje se chama de funcionária, naquela época a expressão popular era empregada doméstica, a empregada que a gente tinha em casa. Meus pais tinham 3 filhos, na época pequenos, eu era o mais velho, era adolescente. Ela adorava a minha mãe pelo simples fato de ser tratada como gente. Eu vinha de um país em chamas, politicamente, mas numa sociedade muito igualitária. Morar em Buenos Aires, que era uma grande classe média, baixa desigualdade, era, digamos, a Europa da América Latina. E chegar em Recife, 1976, a impressão que a gente tinha era que a escravidão tinha acabado na semana anterior. Essa funcionária dizia para minha mãe, se reportando a coisas que tinham acontecido um mês antes, não 30 anos antes. E dizia que, quando ela estava no emprego anterior, e chegava para, entre aspas, como se dizia, patroa, já passei a roupa. Aí a patroa dizia, passou? Então passa de novo. Não estou inventando. Tá? Este era o mundo do Nordeste em 1976. Era um mundo onde, mesmo no Rio de Janeiro, onde eu moro, chegava e assim, a coisa mais comum do mundo era a pessoa que ajudava os contratantes em casa, pegava o elevador social, porque aí o elevador de serviço, que há de entrar no elevador social, porque senão alguém poderia se queixar assim. Isso ainda existe, né? Mas muito menos do que no passado. Então, nós fizemos grandes avanços. Agora, há um problema, indo para os últimos 2 minutos, que é um denominador comum de todo esse período que eu percorri. É a questão fiscal. Tá? Nós avançamos enormemente na inflação, avançamos enormemente na questão da dívida externa. Quando a minha geração estudou, achava-se que a dívida externa ia nos acompanhar até morrer. Deixamos isso para trás. A Argentina não deixou a inflação elevada para trás. A Argentina não deixou o problema da dívida externa para trás. Agora, eu me formei em 1983 e se dizia o grande problema macroeconômico do Brasil é a necessidade de enfrentar o déficit público. Tá? E isso continua presente. E enquanto que nós, como sociedade, tivemos o amadurecimento de estabelecer um conjunto de regras monetárias que são perseguidas pelo conjunto dos governos, tá? Desde a estabilização, esse é um mérito compartilhado pelos presidentes Fernando Henrique, Lula I, Lula II, Dilma, apesar de certos escorregões no final, Temer, Bolsonaro e agora Lula III, tá? No campo fiscal, continuamos sendo reprovados. Então, o grande desafio que nós, como sociedade, temos em perspectiva para o futuro, independentemente de quem vencer as eleições em 2026, em 2030, porque esse é um problema do país, não é um problema colocado para o governo A ou para o governo B, é ter a maturidade política que nós tivemos para construir no campo monetário um conjunto de instituições monetárias que são respeitadas por todos os partidos, porque se alguém brincar com a inflação está fora do tabuleiro político, ter esse amadurecimento político para
dizer entre as diferentes forças políticas, gente, vão deixar a briga para outros campos, mas vamos entender minimamente sobre isso para chegar a um déficit público que seja compatível com uma situação de estabilidade e não nos deixe nessa situação de uma dívida interna que vai aumentando todo ano como proporção do PIB e que, se continuar aumentando, fatalmente vai nos levar a um final muito infeliz. Obrigada, Fábio. Acho que são temas extremamente desafiadores. A gente poderia passar aqui, eu acho que 3 horas falando de diversos problemas. Deixa eu só pontuar uma coisa bem importante, antes de passar para o público, para que vocês possam fazer perguntas. O Brasil, ou qualquer economia, para ela poder crescer, ela precisa ou de investimento, ou de capital físico, máquinas, tudo, ou precisa de capital humano, né? Aí a qualidade do capital humano também é importante, ou a gente tem que aumentar a produtividade. O nosso grande problema e nosso grande desafio é que, nesses 3 quesitos, nós não estamos bem. Nossa taxa de investimento ela é ao redor de 15% do PIB, menor do que a taxa de investimento dos nossos pares, né? Chile, você tem Colômbia, você tem México, né? Países de renda média como o Brasil. Quando você vai para o campo da educação, da mão de obra, você já tem ela dentro dos anos 90, você teve uma formalização muito grande da mão de obra, né? Então, você tem uma taxa de desemprego baixa. E quando você vai ver para a qualidade da mão de obra, ela também não tem uma qualidade tão boa, muito embora as pessoas sejam mais educadas e tenham saído dessa situação que o Fábio comentou. Mas a gente não precisa evoluir muito, né? E, por fim, a nossa produtividade, gente, só para dar um número para vocês, para ter uma ideia, mas nós temos aqui 4 paredes, né? O americano, em 1 hora, ele pinta as 4 paredes. O brasileiro, em 1 hora, pinta 1 parede. Nossa produtividade é 25% da produtividade de um trabalhador americano. Então, é só para a gente ter noção de como nós precisamos evoluir. Isso aí são dados, isso aí independe do observador, são dados. Como vamos resolver essa situação é que aí há várias opiniões distintas, mas o fato está dado. Essa é a problemática. E, voltando a uma parte fiscal importante que o Fábio colocou aqui, nosso problema hoje, nossa dívida PIB, ela tem crescido mês a mês. E esse é um problema que vem de antes. Nós temos um problema fiscal estrutural, porque, imagina, o orçamento todo do governo, a gente só vai poder usar, o Lula hoje só pode usar para a política pública 10% dele. 90% ele já tem para onde ir, seja para a Previdência, seja para um gasto que está lá obrigatório, salário, eu vou passar para o público, salário. Então, isso é importante para que vocês saibam que, muitas vezes, que a gente quer que o governo faça políticas públicas, não é nem uma vontade do Lula, não é uma vontade do Haddad, é porque ele não tem condição, porque na hora que ele vai fazer, ou ele emite moeda, ou ele vai emitir dívida, porque recurso ele já não tem mais. E isso é um problema do Brasil, sim. Quanto maior a nossa dívida PIB, maior será a nossa taxa de juros, que vai pressionar a inflação, que vai inibir os investimentos. Isso é péssimo para a economia. E, pegando um gancho da Zena, que agora com Trump, parece-nos que a taxa de juros norte-americana está sendo pressionada para cima. Quando essa taxa é pressionada para cima, isso é ruim para todo mundo, inclusive para o Brasil. Então, com isso, eu faço só essas últimas colocações. Queríamos falar sobre outros vários assuntos, mas eu vou passar para o público para saber se vocês aí têm algumas perguntas aqui para os nossos convidados. Por favor. 1, 2, Primeira coisa, eu gostaria de agradecer toda a informação que foi compartilhada na mesa hoje. E a minha pergunta é a seguinte: por que a taxa real de juros brasileira é tão alta, mesmo quando comparada com os países em desenvolvimento? É porque a gente tem um governo muito mais preocupado com o estado de bem-estar social do que outros países? Mas é só uma hipótese. Quer falar sobre a poupança baixa? Vamos lá, pode ir. Olha, hoje a razão principal seria os excessos do lado fiscal. Ter dívida pública elevada significa que os juros também vão ter que ser elevados, né? O investidor ele demanda juros mais elevados para, né, concentrar o seu investimento ali.
Estruturalmente, eu diria hoje, esse é o principal fator. Agora, tem que lembrar o seguinte, o que é a inflação, né? Quer dizer, você tem um fenômeno que é alimentado por questões fiscais e que pode ganhar uma força ainda maior se começar a ter desconfiança em relação à capacidade do governo de, lá na frente, pagar a dívida. Então, não é só pelo estímulo que você está fazendo na economia, mas por causa dessa falta de confiança. Nós não estamos numa situação limite no Brasil, mas eu diria que nós estamos numa situação de baixa confiança na capacidade do governo de arrumar as contas públicas. Veja que, né, como a Cris falou, como o orçamento é muito engessado, ninguém espera que venha um presidente... Engessado, que significa que precisa fazer reformas, na maioria delas constitucionais, para conter o crescimento dos gastos. Ninguém espera que seja tarefa para um presidente, né? Mas você precisa ter um bastão que vai passando de um para outro, de um para outro. E tem coisas que o atual governo até tem lá seus acertos, por exemplo, algumas na área tributária, mas também está provocando retrocessos nessa agenda de contenção do crescimento dos gastos, isso gerando essa desconfiança toda. Então, esse é um fator importante. Agora, não podemos desconsiderar, e aí eu respondo a segunda parte na sua pergunta, que a qualidade do gasto importa. Então, digamos que a gente tivesse no Brasil um Estado muito eficiente em melhorar o que a gente chama do capital humano do país. Você entregou saneamento, você entregou, portanto, saúde para as pessoas conseguem ir facilmente trabalhar, porque tem transporte, porque tem segurança pública e, obviamente, a questão da educação, que é uma questão de produtividade, mas é também de exercício de cidadania. Como é que você vai querer que uma pessoa, sem saber básico, vai exercer cidadania? Bom, então, se você conseguiu isso, hoje você está investindo, lá na frente você vai colher mais crescimento econômico. Você vai colher. Outra coisa, você está fazendo investimento. Tem coisa que é para o setor privado, tem coisa que tem que ser o setor público, tem coisa que pode ser parceria. Se esse gasto for de boa qualidade, lá na frente você vai colher mais produtividade, você vai colher mais infraestrutura, um capital instalado de infraestrutura de melhor qualidade e tal. O Estado brasileiro faz isso bem? Não. Nós temos exemplos de sucesso em política pública. E vejam, o fato de ter exemplos de sucesso não quer dizer que o fato de uma política pública ter sido bem-sucedida não quer dizer que não tem que fazer ajustes ao longo do tempo. Sempre tem que fazer. O Bolsa Família é um exemplo de sucesso? mas não quer dizer que você faz e vai descansar. Não, você tem que ficar o tempo todo aprimorando, ajustando, vai para cá, vai para lá. A Embrapa, a mesma coisa. Não pode comparar a Embrapa de hoje com a do passado. A do passado era mais eficiente. Quando a gente pega as políticas que estiveram associadas à formação de gente, por exemplo, o ITA, que foi a semente da Embraer, né? Então, temos casos de sucesso, que não quer dizer que não tenha que ter ajustes. Tá? O SUS, a gente reclama do SUS quando olha a saúde no mundo, o nosso, né? Não é à toa que estamos vivendo mais também. Então, deu certo, né? Ou a saúde. Então, assim, temos exemplos de sucesso. Então, parece que assim, somos, né, um bando de incompetentes, uma sociedade. Né? Não é isso. Temos nossos acertos, como o próprio Fábio falou, a própria estabilização da economia e toda a construção institucional que foi feita no governo Fernando Henrique. Né? Mas o ponto é uma política pública, que é um Estado que o que gasta com o pobre e com o rico está desbalanceado, está muito desbalanceado. A gente tem problema sério de gestão. Então, a ideia de gasto hoje para lá na frente ter mais crescimento, e ter mais crescimento ajuda a conter juros lá na frente, porque, muitas vezes, as pressões que a gente vê para o Banco Central subir juros, aqui pensando numa coisa mais conjuntural, é porque você aqueceu demais a economia e a demanda subiu, a oferta não. Por quê? Por que a oferta não subiu? Porque a gente tem essas restrições estruturais. Então, a gente pode citar outras coisas, tem a questão, os juros lá fora e tal, mas, na essência da nossa taxa de juros elevada, é essa disfuncionalidade, tanto pelo tamanho dos excessos do lado fiscal, a desconfiança que isso traz, não é só pelo gasto em si,
mas também a qualidade do gasto público. Agora, para deixar acho que a gente não tem muito tempo, mas uma palavra aqui que é importante. Nós temos cada vez mais uma sociedade mais participativa, nós temos cada vez mais um debate econômico que está arejado, a gente está discutindo temas que, no passado, a gente não discutia, essas novas classes médias muito mais exigentes, isso é um bom sinal. Gente, o Brasil, não é que não tem nada acontecendo, a gente tem mudanças acontecendo. E isso ajuda a empurrar a política também. Quando a gente fala de uma sociedade que, quando a inflação sobe, a aprovação do presidente cai, aconteceu isso com Bolsonaro, aconteceu isso com Lula, e fez Dilma, foi um dos fatores da queda da Dilma. Isso é um sinal de uma sociedade vibrante. Então, assim, temos coisas, sim, a celebrar. Precisa acelerar. E eu não posso deixar de falar isso. A polarização excessiva, esses extremismos, são venenos para o país. É muito mais difícil avançar com reformas quando a sociedade está brigando. Um exemplo disso foi o que a gente viu na reforma tributária, que era uma reforma, essa do atual governo, que foi gestada no governo anterior, ainda que não era a intenção do presidente Bolsonaro. O atual governo avançou, mas você não podia defender muito, porque, se defende muito, o outro lado fala, não, eu não quero. Aí o preço no Congresso aumenta. Quem ganha com o país polarizado é o grupo do centro que cobra mais. Então, assim, é veneno a polarização. Eu espero que a gente consiga virar essa página, mas depende da gente como sociedade também, ter um pouco mais de civilidade. Fábio, você quer complementar? Você quer fazer algum complemento? Teria, mas, como está falando dos 10 minutos, talvez preferiria ter mais um par de perguntas a mais, tá? Aí depois a gente vê como arredondar. Boa tarde. Muito obrigado aí pela palestra. E a minha pergunta queria focar principalmente na questão fiscal, comentada pelo Fábio, mas também pela Zélia. A nossa taxa Selic, ela vinha anteriormente numa tendência de queda, chegando, acho que, aproximadamente 10% ali, e agora ela está numa retomada que parece que não para mais. E hoje, de manhã, saiu o IPCA e está crescendo ainda, está 5,48%. Aí, a minha questão era perguntar se, segundo a opinião de vocês, a gente, atualmente, na conjuntura atual, se encontra numa configuração de dominância fiscal, porque se esses todos os problemas atrelados, essa má condução do orçamento público tem acrescentado na diminuição da efetividade da política monetária. Posso falar? Claro. Les queria dar os parabéns, ambas excelentes perguntas, tá? Vou tentar ser sintético. A minha visão sobre o assunto envolve uma visão prospectiva associada a uma expressão que é institutional building, construção de instituições, né? Eu estava me referindo às nossas deficiências fiscais. No campo monetário, e para a minha geração, que viveu aquela época da inflação maluca, que o Banco Central ficava completamente desmoralizado, como o Banco Central argentino nos últimos anos, tá? Nós fizemos, ao longo dos últimos 30 anos, né, 31, já a estabilização de 1994, um esforço como país de um verdadeiro investimento institucional, né? É como quando você faz uma casa. Então, você vai, se capitaliza, poupa, pede um empréstimo, aí constrói as 4 paredes, depois investe, depois amplia mais um quarto, etc. Bom, não faz sentido, depois de tudo isso, dizer, bom, agora dane-se, vou destruir essa casa. Não. Nós temos que tomar conta, com muito cuidado disso. E este edifício institucional, por assim dizer, passou por riscos enormes em alguns momentos críticos.
1999, não é? Com a desvalorização, que a gente, antes da desvalorização, temia que nos levasse a uma inflação como na saída de um episódio similar no México, que a inflação na saída da desvalorização foi 50% ao ano. Naquele episódio foi em torno de 9%, tá? E depois adotamos o regime de metas, a inflação caiu. Em 2002, aquela incerteza enorme, a inflação foi 13%, depois caiu. Em 2015, naquele episódio dramático na vida política e econômica do país, recessão, impeachment, uma incerteza brutal, a inflação foi a 11%, o Banco Central reagiu, a inflação caiu, e mais recentemente, num contexto em que não houve uma falha do Brasil, foi um problema mundial, a inflação nos Estados Unidos bateu em 10%, aqui também, e o Banco Central reagiu e a inflação foi cedendo. Tá? Então, a inflação baixa é uma conquista da sociedade brasileira que quem está na presidência do Banco Central, independentemente do que tiver pensado 10 anos antes de estar nessa função, o cara senta nessa cadeira, ele sente o peso das suas decisões. Tá? Eu vou contar para vocês, eu estava na Argentina no dia 31 de dezembro de 2001, tá? Quando caiu o presidente de la Rúa, a Argentina teve 5 presidentes em 15 dias, o presidente da República, foi presidente da República por 2 dias, falou à população, foi a rebelião mais triste da minha vida. A gente tinha a percepção quase que física, estava no ar, de que o país estava afundando. Então, é fácil criticar o Banco Central, é compreensível, não é? Nem todo mundo está obrigado a saber sobre questões de política monetária, mas os efeitos de decisões erradas nessa função são dramáticos. Então, como é que eu vejo? Eu vejo uma circunstância difícil, um momento difícil, não há decisões fáceis, e eu vejo uma situação que é impossível de resolver no curto prazo, porque para ser resolvida plenamente, implicará tomar decisões fiscais que 100% dos analistas sabem que não serão tomadas nos últimos 2 anos de governo. Então, há um compasso de espera até 2027, independentemente de quem vencer as eleições. O que eu quero dizer é que, mesmo que o presidente Lula seja reeleito, ele terá que tomar decisões em 2027 que serão diferentes das decisões que serão tomadas agora. Então, nesse contexto, não há como você dizer, dá para reduzir os juros para 6% ou 7%, seria uma absoluta maluquice. Aí o dólar vai a 7%, 8%, não tem limite, e o efeito disso sobre a inflação é imediato. Tá? Então, a tarefa de quem sentava naquela cadeira é difícil, sempre se pode questionar se a Selic poderia ser um pouquinho superior, um pouquinho inferior, mas definitivamente acreditar que poderia ser enormemente inferior atual não é uma visão condizente com a realidade. E em relação, só para não deixar sem responder a sua pergunta, não é, acerca do porquê a taxa é muito elevada, eu acredito que é uma especificidade nossa brasileira, tá? Que é o fato de nós termos ao mesmo tempo uma dívida pública elevada, mas com forte concentração em títulos internos, tá? Ao contrário de outros países onde o setor público se endivida em dólares, isso é um problema do ponto de vista do balanço de pagamento, mas facilita um pouco essa administração da política monetária. Nós temos vários trilhões de reais em poupanças em moeda local, que se o público entender que aquela remuneração não compensa o risco, vão para outros ativos de risco e a pressão sobre o dólar vai acabar contaminando o nível de preço. Tá? Então, eu vejo isso como uma situação certamente desconfortável, que tudo indica que vai causar alguma desaceleração da economia brasileira, algo inevitável no contexto de 2025, 2026,
mas acredito que, sendo tomadas medidas de ajuste na direção correta em 2027, poderão fazer com que a taxa de juros volte em 2027 ou 2028 ao patamar de menos de 10% ao ano. E só para complementar, nós, economistas, de forma geral, a gente não entende que temos ainda uma dominância fiscal, mas que temos um problema gravíssimo fiscal e que a gente precisa endereçar e que essa conta, como o Fábio colocou aqui, vai ficar para o governo que vai chegar, que pode, inclusive, ser uma reeleição do Lula ou, enfim, do partido que aqui está, né? Então, a questão fiscal é, hoje, o problema essencial, como o Zeina comentou, da explicação por que a gente tem uma taxa de juros elevada. Essa é a grande explicação de hoje. Então, falar de que, olha, nós vamos trazer um superávit fiscal via aumento de carga tributária, quem aguenta mais pagar imposto? Nós pagamos 34% do PIB. A gente paga imposto como país de renda alta, de OCDE. Ninguém aguenta mais pagar imposto. Então, não vai ser via aumento de imposto. O Congresso Nacional já não está permitindo mais. Então, temos que fazer ajustes nos gastos públicos. Isso aí vai ser inexorável para esse próximo governo, porque a gente vê que a economia política não permite que, nos últimos anos de governo, pelo menos é essa a observação que se faz, um governo, qualquer que seja, faça esses ajustes. Eu fui secretária de Fazenda do governo de Goiás. E eu te falo, quando eu cheguei em Goiás, eu tinha uma situação fiscal calamitosa. Eu devia a 4.600 fornecedores. Eu devia a 246 municípios as despesas com transferências de educação e saúde. Eu devia 2 meses e meio aos servidores públicos. Então, é possível sanear um Estado, sim. É possível você sentar e pensar e se planejar, ver o que está acontecendo, qual é o diagnóstico correto para que você possa ter soluções corretas para os problemas. Então, eu tenho uma esperança muito grande que a gente vai conseguir endereçar isso no futuro, não vai ser agora. Um erro muito grande que colocam, isso aí é recorrente, inclusive, dentro do de grupos assim que a gente participa. As pessoas dizem, os juros estão muito altos, por isso a dívida é alta. É ao contrário. A dívida está alta, logo o Banco Central precisa desaquecer o que está sendo colocado de dinheiro de demanda agregada na economia. Então, é o contrário o raciocínio. Dívida PIB crescente, você pode ter certeza que essa taxa vai ser crescente e que vai ser ruim para a nossa economia. Então, a gente realmente precisa endereçar essa questão. Alguma outra... Tempo esgotado? Que pena. Estava bom, né? Economia é um assunto árduo, mas é um assunto gostoso. Gente, economia é ciência social, só para lembrar. Né? Ela não é uma matemática. E viva a nossa democracia. Está viva. Obrigada. Queria, em nome da FLIT, agradecer a presença de todos e todas vocês aqui. A próxima mesa agora é Ziraldo, para sempre Ziraldo. Quem tiver interesse em continuar, pode permanecer no teatro, que a gente vai começar em alguns minutos. Muito obrigada. Quem quiser estender o papo, vamos nos encontrar por aí. Obrigada, gente.